Arsenal rejeita a proposta do Real Madrid por Saliba. Manchester United pode contratar um velho conhecido e Arthur está voltando ao Grêmio. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa segunda-feira do Mercado da Bola. E a edição dessa segunda-feira do Mercado da Bola não poderia começar de outra maneira, senão falando sobre o Santos, que ontem tomou 6-0 jogando em casa contra o time do Vasco, não viu a cor da bola, é um time que já não vinha jogando muito bem, mas hora ou outra ganhava o jogo. Depois desse 6-0, não teve mais como a diretoria de Marcelo Teixeira segurar o técnico Kleber Xavier, que então foi mandado embora, foi demitido. Por isso que eu disse que o Peixe está à procura de um novo treinador, com Jorge Sampaoli sendo o nome favorito da maior parte da torcida. Essa contratação do Kleber Xavier é algo que desde o começo era um grande risco que o Santos havia assumido. Porque, querendo ou não, o Kleber tem uma carreira longa dentro do futebol, mas é uma carreira longa como auxiliar técnico. Você ser o treinador principal é outra coisa. Então ele passou a carreira inteira trabalhando com o Tite e agora, o primeiro clube que abriu as portas para ele ser o treinador principal de fato foi justamente o Santos. Então o Santos agora vive aquele problema. Tá na beira da zona do rebaixamento, poucos pontos acima do primeiro time na zona e precisa contratar um novo treinador, começar um trabalho do zero. Kleber se despede do Santos após 15 partidas apenas. Foram 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Com essa derrota para o Vasco por 6-0, sendo a pior do confronto entre Santos e Vasco na história. Eu quero agora ir para o sul do país para falarmos do Grêmio, que tem tudo para fazer nessa semana uma baita contratação. E não tem nada a ver com o Roger Guedes. O jogador que o Grêmio agora pode ter como novidade é um cara que chegaria para somar demais nesse meio-campo e é um cara que no passado já deu muitas alegrias para a torcida gremista. Tô falando do volante Arthur, aquele Arthur mesmo que foi campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017, depois foi vendido para o Barcelona. Acontece que na Europa o Arthur ele não emplacou da maneira que muita gente imaginava. Eu mesmo gostava muito do futebol do Arthur, achava que era um cara para a seleção, só que ele não conseguiu dar essa sequência. Então do Barça depois foi jogar na Juventus, depois com o tempo perdeu espaço na Juventus, foi emprestado para a Fiorentina e esteve emprestado ao Girona da Espanha na última temporada. Realizou 15 jogos por lá, voltou de empréstimo para a Juventus, só que agora, sem a perspectiva de ser aproveitado para a próxima temporada, o Arthur está rescindindo com a Juventus e, segundo a publicação do GE, já está acertado para voltar ao Grêmio. Vocês sabem muito bem que algumas vezes o jogador não se firmar na Europa, não conseguir vingar por lá, não tem nada a ver com o rendimento dele no Brasil. Tem jogador que não vinga por lá, volta para o Brasil e por aqui se dá super bem. E eu acho que esse vai ser o caso do Arthur, porque é um cara que controla muito bem o jogo, ele é uma espécie de motorzinho, tem um passe muito bom. Vocês podem ver exatamente isso que eu tô falando pelo mapa de calor dele do SofaScore. Olhem como é um jogador que ele chega bem pouco no campo de ataque, mas na região do meio campo mesmo, ele frequenta tanto a direita quanto a esquerda, busca a bola na saída. É um jogador que eu acho que para esse time do Grêmio, que hoje tem muitas limitações, vai ser uma peça muito interessante. Lembrando que você pode conferir mais estatísticas, mapas de calor, resultados e muito mais tendo o aplicativo SofaScore baixado aí no seu celular. É um aplicativo que eu utilizo para trazer os números para vocês aqui no canal. Você pode baixá-lo agora de maneira totalmente gratuita, ou escaneando esse QR Code apontando o seu celular aqui, ou então clicando no primeiro link da descrição. Tô passando aqui no meio do vídeo para te lembrar, ainda não deixou o seu like nesse vídeo? Então deixa o seu like, e se não for inscrito, se inscreva também para não perder nenhuma novidade do canal. Indo agora para o futebol europeu, vamos ao Bayern de Munique, porque por lá aconteceu algo inusitado. Geralmente, vocês sabem, o Bayern de Munique não tem grandes estrelas, dificilmente você vê jogadores do Bayern envolvidos em polêmicas, só que nesse final de semana teve uma declaração que a gente pode considerar no mínimo estranha. O atacante do time, o inglês Harry Kane, ele deu uma entrevista para o portal TalkSport e nessa declaração que ele deu, ele acabou cobrando a diretoria para contratar mais jogadores. O Kane está pedindo por reforços. Olhem só o que ele falou.
Esse é provavelmente um dos menores elencos em que já joguei. Ainda há tempo para a janela de transferências fechar, e as decisões podem ser tomadas por Max, Christoph e o treinador. Nós temos alguns jogadores jovens que foram muito bem na pré-temporada. Estamos um pouco fracos, mas isso não está sob o controle dos jogadores. Ou seja, na visão do artilheiro e camisa 9 do gigante da Baviera, o Bayern de Munique precisa contratar ainda nessa janela porque o elenco está muito enxuto. Indo para a Inglaterra, vamos a atualizações do futuro de Lucas Paquetá. Foi publicado pelo jornalista Fabrizio Romano que nessas últimas semanas Paquetá tem analisado várias propostas de vários clubes. Depois que ele foi considerado inocente daquele caso de supostamente ter forçado cartões para beneficiar apostadores conhecidos, com ele sendo considerado inocente, agora vários clubes voltam a querer a sua contratação e ele volta a estar bem valorizado no mercado. A posição do West Ham, atual clube do Paquetá, é muito clara nesse caso. O técnico do West Ham, que é o Graham Potter, ele quer a permanência do Paquetá. Não quer que um jogador de tamanha importância deixe o clube nessa janela. Então ele é contrário a uma transferência, a uma saída e quer que o camisa 10 continue. Lembrando que o Paquetá está com 27 anos e por enquanto tem contrato ainda com o West Ham até 2027. Um time que vinha monitorando a possibilidade de contratar o Paquetá ainda nessa janela mais uma vez era o Manchester City. Você deve se lembrar que há alguns anos rolou uma grande polêmica no Manchester United em relação ao goleiro David De Gea. O De Gea estava há anos no Manchester United, pegou uma fase muito ruim do clube e mesmo assim por muitas vezes ainda salvava o United de tomar goleadas, de eliminações ainda piores. E mesmo assim, o United acabou de certa forma colocando na conta do De Gea boa parte dos fracassos recentes do clube. Resolveram não renovar o contrato dele, o mandaram embora e contrataram o Onana, que na época estava muito em alta lá na Inter de Milão. Pois é, o tempo passou, o De Gea chegou a ficar um ano sem jogar profissionalmente porque não tinha clube para ele e tem agora dado a volta por cima, jogando no futebol italiano pela Fiorentina. Pode parecer brincadeira o que eu vou falar, mas foi publicado pelo jornal britânico The Sun que o Manchester United agora, com as oscilações do Onana, analisa a possibilidade de contratar ainda para essa temporada o próprio David De Gea. O Manchester United, nas últimas semanas, já tem procurado naturalmente por um novo goleiro. Então estão de olho, por exemplo, no Donnarumma do PSG, estavam de olho até então no Dibu Martinez do Aston Villa, e agora o De Gea entra em pauta também. Afinal, é um jogador que já conhece o clube, vem muito bem na Fiorentina também, com 42 jogos na última temporada, 11 sem tomar gol, mas o que faz o United querer ainda mais a contratação do De Gea é que a multa dele na Fiorentina é baixa, o que torna então sua possível volta ao Old Trafford acessível. Lembrando que o De Gea está com 34 anos. Olhem só como o mundo gira. Ele foi dispensado, chegou a ficar um ano sem jogar, cogitou a aposentadoria e agora pode voltar ao clube que lá atrás, como eu disse, jogou boa parte dos fracassos recentes da história do clube na conta dele. Ainda na Premier League, agora eu quero falar sobre o futuro do Konaté. O zagueiro francês de 26 anos que está no Liverpool entrou agora no seu último ano de contrato. O Liverpool chegou a oferecer para ele uma proposta de renovação, assim como fizeram com o Mohamed Salah e com o Van Dijk. Só que o Konaté, ele não quis aceitar. Ele quer agora viver o seu último ano de contrato com o Liverpool e depois assinar a custo zero com outro time. Na tentativa de não perder o Konaté de graça, ao final do contrato, o Liverpool definiu um valor para poder negociá-lo. Saiu no portal Mundo Deportivo lá da Espanha que o Liverpool definiu o valor de 35 milhões de libras para liberar o Konaté agora, imediatamente. Lembrando que o Real Madrid é um time que vinha monitorando a situação do Konaté ao longo dos últimos meses. Para encerrar o vídeo, agora nós vamos falar do Arsenal, porque o Arsenal rejeitou uma proposta do Real Madrid por um dos seus titulares, jogador que o Arsenal não quer vender de jeito nenhum. Esse jogador não é o Odegaard, não é o Declan Rice, não é o Gabriel Martinelli. O jogador considerado como um dos pilares do Arsenal hoje é o zagueiro francês William Saliba. Foi publicado pelo jornal catalão Sport que o Real Madrid chegou a fazer uma proposta pela contratação do Saliba. E atenção a qual era essa proposta.
A ideia do Real Madrid era uma troca. Como eles querem o Saliba já há bastante tempo e de certa forma o Rodrigo está na lista de negociáveis, eles ofereceram pelo Saliba o Rodrigo, que é um jogador que o Arsenal tem interesse. Só que ter o Rodrigo para perder o Saliba, os Gunners entendem que não vale a pena. Então eles recusaram essa proposta de troca envolvendo o Rodrigo e o Saliba. Como eu disse, hoje o Saliba é considerado peça importantíssima no time do Mikel Arteta e a ideia do clube é renovar o contrato dele, que hoje tem validade até 2027. Zagueiro de 24 anos, de muita força física, muita imposição, tem muita velocidade também, sai bem pro jogo, então o Arsenal quer ter Saliba e Gabriel Magalhães como sua dupla para essa próxima temporada. Agora, no caso do Real Madrid, fica o questionamento. O que o Real Madrid poderia fazer com tantos zagueiros? Porque imaginem que o Saliba fosse contratado, correto? O Real Madrid ainda teria no elenco Alaba, Rudiger, Éder Militão, Asensio, acabaram de contratar o Huijsen que estava no Bournemouth. Então assim, o Real Madrid está tão desesperado para contratar um novo zagueiro, um zagueiro novo ainda, para mim pode significar que algum jogador eles estão querendo liberar ou, sei lá, emprestar, negociar, enfim. Porque aí não faria sentido você empilhar tantos jogadores de bom nível para a mesma posição. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição aqui do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa segunda e primeiro vídeo da semana também. Espero profundamente que você aí tenha curtido. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Lembrando que esse é só o primeiro vídeo da segunda-feira e mais tarde, às 7 horas, estamos de volta para mais um vídeo do canal, beleza? Então é isso, uma ótima semana para todos e fiquem com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!